Amém, meus irmãos? Que esta seja a nossa oração. Quero viver para Cristo, tudo lhe dedicar. Tudo por Cristo, quero renunciar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos tentando encerrar a nossa série de mensagens na carta aos Filipenses. Esperamos conseguir concluir no próximo domingo à noite, se assim o Senhor nos permitir. Filipenses capítulo 4, leremos os versos 8 e 9. Na semana passada, domingo passado à noite, compartilhamos com os irmãos a partir do verso 4, onde Paulo encoraja a igreja a alegrar-se sempre no Senhor. No verso 4 ele diz: outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Verso 6, ele ainda afirma: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Interessante essa expressão, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa expressão é muito importante para aquilo que vamos compartilhar agora. Versos 8 e 9. Vejam a conexão do verso 7 com o verso 8. E ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, e mais do que compreender, que Ele nos ajude a praticar, a aplicar essa palavra em nossa vida. Os irmãos perceberam a conexão entre esses versículos? Observe no verso 7 que ele fala que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. Mas no verso 9 ele diz que a paz de Deus estará com vocês. Se nós ocuparmos o nosso pensamento desta forma, e se nós praticarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua bendita palavra, a paz de Deus estará conosco. E Ele guardará o nosso coração e os nossos pensamentos, as nossas mentes em Cristo Jesus. No verso 7, ele fala justamente sobre essa paz que excede todo o entendimento, que guardará o nosso coração e a nossa mente. Meus irmãos, nós só sabemos que nós somos fruto do nosso pensamento. As nossas ações são o resultado sempre do nosso pensamento, daquilo que nós pensamos. É bem verdade que às vezes as nossas reações são fruto da nossa falta de pensamento. Muitas vezes nós reagimos de uma maneira sem pensar, sem refletir, pelo menos o necessário, aquilo que seria necessário para tomar aquela atitude. Mas, via de regra, as nossas atitudes são resultantes do nosso pensamento, daquilo que acumulamos na nossa mente. Nós sabemos que a guerra espiritual que existe sim no mundo espiritual, e essa semana eu vi um pastor dizendo que se você não acredita no mundo espiritual, então, quando você morrer, você terá, então, a oportunidade de ver o que é o mundo espiritual.
céu e inferno. É o que nos aguarda na eternidade. Então, Paulo fala que a nossa luta não é contra principados e potestades, ou melhor, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que atuam no mundo espiritual. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, no mundo celestial, no mundo espiritual. Então, se existe uma guerra, uma grande batalha espiritual no mundo espiritual, existe também uma grande batalha aqui dentro, na nossa mente, para aquilo que há de ocupar o nosso pensamento, aquilo que há de ocupar a nossa mente. E essa questão é tão séria, é tão importante, meus irmãos, que tantas e tantas pessoas hoje estão buscando ajuda terapêutica justamente para enfrentarem os seus pensamentos. Ajudar a encontrar ajuda para enfrentar essa grande batalha que acontece o tempo todo na nossa mente. Paulo fala sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. Certo autor disse que viver em Cristo significa, em primeira linha, mudar o nosso pensamento. Isso que nós acabamos de cantar junto com o coro, quero viver para Cristo. Viver para Cristo representa mudança de pensamento, mudança de mente, porque a nossa conversão é justamente uma mudança de pensar. Arrependimento é metanoia no grego, que significa justamente mudança de mente, mudança de pensamento e mudança de direção. O cristão aprendeu a não mais encher a sua própria cabeça com futilidades, já que não está mais sujeito aos poderes que fazem a cabeça dos filhos deste século, das pessoas que vivem neste tempo. Assim, em sua mente se faz uma triagem constante dos conceitos e das ideias que reclamam lugar e voz em seu refletir, em seu decidir. O Evangelho nos ensina a distinguir os valores que o mundo nos apresenta e a guardar no nosso pensamento somente aquilo que presta, somente aquilo que nos fará bem, somente aquilo que certamente será bênção para a nossa vida e para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para as pessoas que convivem conosco. Ele nos apresenta aqui uma lista daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Você está comigo? Estamos juntos em Filipenses 4, verso 8. Primeiramente, ele diz: tudo que é verdadeiro se opõe à falsidade. Tudo que é verdadeiro se opõe a tudo que é falso. Tudo que é falso. A falsidade está relacionada à hipocrisia, a aparentar ser uma coisa que, na verdade, não somos. Quarta-feira passada, eu compartilhei com os irmãos o texto de Marcos, em que Jesus amaldiçoa uma figueira por não ter encontrado nela frutos. De longe, era uma figueira frondosa, bonita, cheia de folhas. Mas, quando as pessoas se aproximavam dela, só tinha folhas, não tinha frutos. Não tinha frutos, não tinha figos. E Jesus amaldiçoou aquela figueira por não ter encontrado frutos nela, dando uma lição aos discípulos que todo tempo é tempo para a produção de frutos. Naquele tempo não era possível, de fato, encontrar frutos
figueira porque não era tempo, não era estação própria para a produção de frutos. Mas Jesus, com aquela atitude, estava simplesmente ensinando que para mim e para você, que somos cristãos, não existe estação própria para produzir fruto. Todo tempo é tempo de produzirmos o fruto de um caráter transformado. Todo tempo é tempo de produzir o fruto de uma vida transformada, desse arrependimento. Todo tempo é tempo de produzir, como disse João Batista, frutos do nosso arrependimento. Frutos que mostrem ao mundo que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então aquela figueira era uma figueira bonita à distância, mas estava faltando a essência, o principal. O principal. Da mesma forma, nós podemos aparentar uma coisa diante dos outros, mas diante de Deus sermos outra coisa completamente diferente. Na realidade, sermos completamente diferente. Tudo o que é verdadeiro, não tudo aquilo que é falso. E aquilo que é falso está relacionado à mentira. A mentira. E justamente por isso, ensinando aos Efésios, Paulo disse: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros do corpo, do seu corpo. Ontem nós estávamos reunidos com um encontro de preparação dos novos diáconos da nossa igreja. Nós estávamos falando justamente sobre honestidade e o quanto que a mentira é um negócio que nós podemos ver nos pequenos detalhes. E uma irmã estava compartilhando justamente sobre esse desafio dos detalhes. Dos detalhes. Quando eu compartilhei com os irmãos uma experiência que eu tive numa farmácia, algum tempo atrás. E eu cheguei lá para comprar um remédio, e o remédio era caro, e aí a atendente virou para mim e disse: mas o senhor não tem um CPF de alguém que seja de uma pessoa idosa? Eu falei: eu tenho. Por quê? Porque para os idosos é mais barato. Eu falei: é interessante, eu tenho até o CPF aqui da minha sogra, mas o remédio não é para ela, é para mim. E se não é para ela, é para mim, eu tenho que usar o meu CPF, não o dela, correto? Ah, sim, está certo. A mesma coisa, um pai que vira para o filho na hora que o telefone toca e diz: avisa aí que eu não estou. Meus irmãos, a corrupção não acontece, não começa, melhor dizendo, não começa em Brasília, nem nos palácios. Ela começa dentro da nossa casa. Quando nós não ocupamos a nossa mente com tudo que é verdadeiro. Russell Shedd afirmou sobre esse texto que só devem passar pelas veredas do nosso cérebro pensamentos que não sejam hipócritas e falsos. Infelizmente, muitas vezes encontramos ambientes em que fofocas e rumores são espalhados. Criam-se suspeitas e dúvidas acerca de irmãos que raras vezes estão perto para se defender e são julgados à revelia da opinião das pessoas, porque não têm o direito de se defender e dizer: não é assim, não foi assim que aconteceu, isso não é verdade, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é pecado. Isso é pecado. Pecado, na sua raiz, não passa de mentira, de uma depravação da natureza santa de Deus. É impossível estabelecer relacionamentos baseados na mentira. É impossível. É impossível estabelecer um relacionamento com Deus
também baseado na mentira, especialmente porque Deus é o Deus que vê o nosso coração, vê a nossa mente. Por isso, o autor aos Hebreus disse, no capítulo 10, verso 22, que nós devemos nos achegar diante de Deus com um verdadeiro coração, com um genuíno coração, em inteira certeza de fé, com um coração verdadeiro, genuíno, transparente, com problemas sim, com dificuldades sim, mas rasgando o coração diante de Deus, e não tentando mostrar para Deus uma coisa que na verdade não é, porque isso aí é uma tentativa que não faz o menor sentido, porque Deus vê o meu e o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Mas Paulo diz que além de tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é honesto, no sentido de tudo aquilo que é honrável, tudo que merece honra, o crente deve manter a honra nas suas conversas, nos costumes, na moral, no comportamento. Tudo que é respeitável deve ocupar o nosso pensamento. Tudo que é justo, Paulo diz, tudo o que é justo. Jesus disse que felizes, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de quê, irmãos? Fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas aqui é a justiça de Deus, que representa a vontade de Deus para o seu povo, não é a justiça dos homens, das pessoas. A justiça dos homens sempre estará aquém da justiça de Deus. Nenhuma pessoa foi levada a um tribunal, diante de um juiz, para comparecer diante de um júri, para ser julgada por alimentar ódio no seu coração contra uma pessoa. Ela é levada ao tribunal para comparecer diante do júri, do juiz, por causa daquilo que ela fez como resultado do ódio que ela alimentou no seu coração, mas não por causa do ódio em si. Nós somos levados aos tribunais por causa dos nossos atos, por causa das nossas atitudes. Mas a lei de Deus contempla o coração. Por isso Paulo está dizendo aquilo que devemos pensar. Deus não está preocupado apenas com aquilo que nós fazemos, mas também com aquilo que nós pensamos, nós sentimos, nós acumulamos dentro de nós, e nós somos responsáveis em remover todo e qualquer lixo que porventura esteja dentro de nós, que impeça a nossa comunhão com Deus, que impeça o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa conexão com o céu, com os valores da eternidade, com aquilo que realmente importa para Deus. Tudo que é justo, ou seja, tudo que se encaixa no padrão de justiça de Deus, que representa a vontade de Deus para nós. Mas Paulo continua dizendo, tudo que é puro, tudo que é puro. O principal antecedente da maioria dos membros da igreja de Filipos era o paganismo. Os membros daquela igreja, na sua grande maioria, saíram do paganismo para o cristianismo. O ambiente em que eles viviam era um ambiente de total e profundo afastamento de Deus. E é justamente num ambiente assim que Deus exige que nós tenhamos uma mente pura, um coração puro. Todos os dias, meus irmãos, nós precisamos fazer aquela oração de Davi depois de ter pecado. Cria em mim, ó Deus, o que, irmãos? Um coração e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Precisamos de pureza no nosso coração, pureza na nossa mente. Mas você não terá uma mente pura
Você não terá uma mente pura se você alimentar a sua mente com aquilo que é impuro. Quais são as revistas que você lê? Quais são os sites que você visita? Quais são os filmes que você vê? Você tem o controle na sua mão. E quando de forma inesperada entra uma cena imoral, o que você faz com o controle que está na sua mão? Você passa de canal? Você muda o filme? Você desliga a televisão ou continua vendo? Quais são as páginas da internet que você visita? Nós não temos como, irmãos, negar a realidade de quantas e quantas pessoas hoje estão viciadas em pornografia cibernética. Pornografia. Antigamente, quando eu era adolescente, a gente tinha a realidade das bancas de jornal. E para você comprar um jornal era difícil você entrar ali, naquela banca. Não era assim, irmãos? O pessoal aqui da minha geração, aqui, mais ou menos da minha faixa de idade. Nós íamos à banca de jornal comprar um jornal. Eu ia à banca de jornal comprar um jornal para o meu pai. Mas era difícil entrar ali, porque eles estampavam todas aquelas revistas pornográficas na porta. Não era assim? As bancas de jornal acabaram, os jornais hoje são todos eletrônicos. Mas a pornografia está a um clique da nossa mão. E quantas pessoas hoje estão com problemas sérios, justamente porque precisam lidar com o vício da pornografia cibernética. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, alimentando o seu coração com aquilo que presta e não com o lixo que o mundo lhe oferece. Paulo continua dizendo que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é amável. Tudo aquilo que é amável. Significa aquilo que está envolvido com amor, aquilo que é recheado com amor, aquilo que é afável, agradável e recorda o amor. Suspeitas e invejas, ciúmes, caracterizam o oposto de pensar em tudo aquilo que é amável. Todas essas qualidades más aparecem, lamentavelmente, num relacionamento. Infelizmente, em irmãos, na comunidade da graça, e exteriorizam assim o que passa em suas mentes, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E se você alimentar a sua mente com tanta coisa ruim, você vai falar aquilo que não deve falar, e certamente isso gerará muitos problemas para você. Amável retrata o sentimento de amizade que deve existir entre os irmãos. Retrata também a disposição que deve existir em cada um de nós em nos concentrarmos nos aspectos positivos das pessoas. Temos tanta facilidade em apontar os erros dos outros, tanta dificuldade em reconhecer os nossos próprios erros, especialmente porque nos esquecemos da recomendação de Jesus: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco que está no seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Isso me faz lembrar de uma outra palavra de Jesus, quando ele falou que os fariseus da sua época eram fariseus que coavam mosquitos, mas engoliam camelos. Se preocupavam com detalhes do rigor da lei, mas negligenciavam os aspectos mais importantes da lei,
a justiça, a misericórdia e a fé. Que Deus nos livre de coar mosquitos e engolir camelos. Nos preocuparmos com coisas tão pequenas e negligenciarmos outras que estão afetando o nosso relacionamento com Deus, que afetam a nossa vida em comunidade, que afetam o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Nos agarramos tantas vezes a tantas coisas pequenas. E não temos condições de ver, às vezes, a trave que está no nosso próprio olho. Mas enxergamos, mesmo tendo uma trave no nosso olho, como somos capazes de enxergar o cisco que está no olho do nosso irmão. Você pode abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27. Tiago nos dá uma dica excelente para aprendermos a sermos amáveis. Tiago 1, 26 e 27 diz assim: se alguém supõe ser religioso, se alguém tem a ideia de que é religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo, incontaminado do pecado e de tudo aquilo que possa impedir o nosso relacionamento com Deus. Se nós não refreamos a nossa língua, a nossa religião é vã, é vazia de sentido e de propósito. A nossa adoração é vã. E vamos ouvir Jesus dizer, citar para nós a palavra do profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Volte comigo a Filipenses. Filipenses 4. Paulo está falando sobre aquilo que nós devemos pensar e devemos ser amáveis. Mas no início do capítulo ele fala sobre duas irmãs da igreja que parece que não estavam sendo amáveis uma com a outra. Filipenses 4, versos 2 e 3, o que diz? Peço a Evódia e peço a Sintique. Eu não sei se nós temos algum membro, alguma irmã que se chame Evódia e alguma membro na igreja que seja Sintique. Eu tive uma ovelha no Rio de Janeiro que se chamava Sintique. Sintique, né? Evódia, já teve. Pastor, nosso historiador ali está lembrando que já tivemos uma Evódia. Né? Mas Evódia e Sintique, disse Paulo aqui, eu peço que vocês sintam ou tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, está falando aqui ao líder da igreja, por favor, auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo se refere a essas duas irmãs como companheiras de trabalho, que antes serviram ao Senhor juntamente com ele, mas agora estavam distantes. Agora, uma passava por aqui, a outra passava por lá. Quero estar perto desse irmão, não. Quero estar perto dessa irmã, não. Trabalharam juntas, serviram ao Senhor juntas, com tanto entusiasmo, com tanto empenho. Aí Paulo diz: Sintique e Evódia, por favor, que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que vocês sintam o mesmo no Senhor. Parece que elas estavam brigadas. E esse foi um pedido enfático de Paulo. Paulo tinha um profundo amor por aquelas irmãs e queria que elas se reconciliassem e que elas voltassem a servir. Porque quando essas coisas acontecem, irmão, sabe quem é o maior prejudicado nisso tudo? O reino, a obra do Senhor. A missão que nós temos a cumprir.
tudo que é amável ocupe o nosso pensamento. Mas Paulo diz ainda, tudo que é de boa fama, tudo que tem boa reputação, e ainda, se há alguma virtude, essa virtude aqui, a palavra no grego significa excelência moral. Tudo que tem a ver com a excelência moral de Deus, se há alguma virtude, ou seja, se há a excelência moral de Deus, seja isso que ocupe o nosso pensamento. É a virtude de Deus, é a excelência moral de Deus que precisa estar impressa em nosso caráter, em nossa mente, em nossa personalidade. E mais, se há algum louvor, ou seja, se é algo que traz glória a Deus, se é algo que exalta o nome do Senhor, se é algo que é digno de louvor e adoração, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Deus, falando através do profeta Isaías, no capítulo 55, afirmou: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos e os pensamentos de vocês. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. E felizes somos nós quando nos ajustamos o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Quando alinhamos o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Quando fazemos isso, nós passamos a valorizar o que Deus valoriza. Passamos a desprezar o que Deus despreza. Porque se não alinharmos o nosso pensamento a Deus, nós vamos valorizar o que Deus despreza. Nós vamos valorizar aquilo que Deus não tem nada a ver com isso. Paulo ainda afirma, no verso 9, que não adianta pensar, é preciso praticar. O que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática. O que vocês viram, o que vocês aprenderam. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós aprendemos de Deus. Domingo após domingo, semana após semana, diariamente, na nossa devocional diária, no momento que nós separamos para ler a Bíblia, nós temos a oportunidade de aprender de Deus. O problema não está em aprender, o problema está em praticar. Isso ponham em prática. Se nós, pela misericórdia e graça de Deus, colocarmos em prática aquilo que aprendemos, com certeza alegraremos o coração de Deus. E teremos resultados muito melhores naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Frequentemente ouvimos a mensagem no culto, mas logo que deixamos o santuário, pensamos em tudo, menos sobre como aprendemos ou como pretendemos concretizar o que Deus acabou de nos falar na sua palavra. Se nós não praticarmos, nós seremos meros cristãos nominais, com nome de cristão, mas com vida que não tem nada a ver com cristão. E vale a pena lembrar que a vida cristã nada mais é do que a vida do jeito de Cristo. Isso viveremos do jeito de Cristo se ocuparmos a nossa mente,
ocuparmos o nosso coração com tudo isso que Paulo nos ensina aqui e praticarmos. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas como é que eu vou ocupar a minha cabeça com isso tudo aqui? Eu tenho tantos outros pensamentos que atrapalham a minha vida e tal. Eu gosto muito daquele exemplo do copo. Para você tirar a água do copo, você joga a água fora, ok. Mas para você tirar o ar do copo, o que você faz? Você leva no laboratório e o laboratório vai provocar um vácuo dentro do copo, por meios técnicos. Mas existe um jeito muito mais simples de você tirar o ar do copo, enchendo de água. Se você encher de água, não haverá espaço para o ar. Se você encher a sua mente com Deus, e com tudo aquilo que tem a ver com Deus, e com o propósito de Deus para a sua vida, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Se nós ocuparmos nosso pensamento com isso, não haverá espaço para mais nada que não presta e que não traga honra e glória ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus.